que o senhor, como gestor, avalia uma operação como a dos complexos do Alemão e da Penha, que deixa 122 corpos? E foi uma operação a mais bem realizada estrategicamente no país. Olha, é invejável a estratégia daquela operação. A região mais habitada do Rio de Janeiro. Não teve um civil envolvido. Nenhum. Teve policial, nenhum civil envolvido. Quando o senhor fala Nenhum que o civil meu envolvido. policial... Ali, as pessoas estão se atracando com armas até melhores do que o que a polícia usa. Eles têm um armamento chamado .50 que a polícia não tem. Essa arma, ela perfura carro forte. Ela é arma de guerra. Eles hoje têm drones para soltar ali granadas e bombas. Veja bem, e você acha que essa operação aqui, ela não foi um enfrentamento quando aqueles quiseram enfrentar o Estado? Não, calma, não foi isso que eu disse, não. Não, peraí, calma, Dani. Calma, deixa eu voltar. Quer dizer que deixa eu cidadão armado com a R15.50, aí o Estado tem que dizer, olha, eu vou me ajoelhar diante de você. Me dá o ok aqui? 4, 3, 2, que esquentou. Governador. Calma, reunimos toda a nossa audiência, eu tô aqui, segurando, entendeu? Exato. O tema é segurança pública, eu perguntei ao Ronaldo Caiado se, colocando um dado concreto, como é que ele avaliava a operação no Rio de Janeiro, complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos. Ele disse que foi a operação mais bem planejada do Brasil e que a polícia dele sobe pra resolver sem câmera. Pega. É isso que eu ia perguntar, governador. Ninguém discute, duvida da necessidade de ser firme contra o crime. Mas quando o senhor fala, policial meu entra pra resolver e sem câmera, o senhor não tá dando um sinal verde pra abusos, por exemplo, pra letalidade policial aumentar, pra morte de não sei se acontece? Não tô dando, não. Eu tô simplesmente dizendo pra ele que ele não vai fazer, porque ninguém vai construir prova contra ele, ficar de braços cruzados na porta da delegacia vendo o assalto acontecer. Por que não a câmera, por exemplo? A câmera é interessante, né? Você já foi lá? Lá onde? Lá no Morro do Borel. Nunca fui. Você já foi lá no Morro do Alemão? Nunca fui. Hã? Mas a câmera... Agora vai lá. Agora, você tem que entender que depois você vê a câmera numa salinha refrigerada, como é que foi? Olha, mas o policial não deu mãos ao alto. Não disse a ele qualquer coisa que você falar, vai ser contra você. Meu amigo, você tá num campo de guerra. Vamos ser realistas, você está num campo de guerra. Vamos parar com esse eufemismo, tá certo? E vamos para a realidade como ela é. O senhor não está parecendo muito centro-direita agora, não. Eu sou um homem que tem 88% de popularidade no meu estado de Goiás. 88%. Porque o cidadão sabe que bandido não se cria em Goiás. É por isso que eu tenho 88%. Mas aí, calma. Tá certo? E é dessa maneira que, se eu for presidente da República, eu vou resgatar a segurança no país. Mas eu quero o quê? Eu quero voltar, colocar Ronaldo Caiado com Ronaldo Caiado. Sim. O senhor acabou de me... E eu achei salutar. Sem dúvida. O senhor me disse, Daniela... eu não quero. Polícia minha polícia especializada, não vai ficar pegando o cara que tá roubando o celular, vai dar na cabeça de quem tá no topo. E aí eu quero voltar pro Rio de Janeiro. 122 corpos no chão. Passa 3 semanas, tem de prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque ele passava informação pra lavador de dinheiro do Comando Vermelho. O cara que simplesmente. TH Joias. Cujo registro mais famoso é ele deitado num colchão de dinheiro, governador. O TH Joias. Então onde é que tá a cabeça? São os 122 que ficaram no chão ou é o presidente da LERJ? Onde é que tá o problema do crime organizado? Mas por que não algema nele e presídio nele na mesma hora? Por que não? Agora, me bota de presidente, Dani. Me põe de presidente, é só isso. Ninguém na vida tem mais vontade de ser presidente do que eu. Me dê essa chance na vida. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu vou resolver. Isso, o Estado é poderoso. O Estado tem força suficiente para devolver o Brasil aos brasileiros. Pode acreditar nisso. Você confia em mim, porque isso vai acontecer. Eu sou um homem que não estou envolvido em badalheira, não estou envolvido em corrupção. Modéstia à parte, sou um homem que tem espírito público. Sou um médico, sou uma pessoa que tem formação científica. Sou uma pessoa que já dei mostra do que eu posso fazer. Então, essa deterioração e essa covardia, não é só por covardia. Covardia é por rabo preso. Eu não pode falar do outro, porque está envolvido nisso, Eu não tenho conivência com crime, eu não tenho conivência com bandido, eu não tenho concessão, não passo mão de cabeça de bandido. Governador, e nem corrupto. E você colocou bem, nem corrupto. Porque esse lado aí contaminou a parte política do judiciário, da área de, você viu, até de Banco Central, de tudo mais. Governador, o senhor é uma figura que tem participação ativa na política nas últimas 4 décadas, né? E o senhor já foi candidato à presidência da República num momento também agudo para o Brasil. O que o senhor viu? O que mudou no Brasil de 89 para cá, para 2026? O que o senhor viu de diferente, tanto nas expectativas da população, quanto na política que o senhor exerceu com tanto afinco no Congresso Nacional e partidariamente também? Daniela, eu posso dizer a você que eu participei da primeira eleição no Brasil, em 89, onde existia aquele preconceito enorme, a livre iniciativa, a economia de mercado, ao direito de propriedade. Naquela época eu era o único defensor do produtor rural. Naquela época o produtor rural não era visto nem agropecuária, nem tech e nem pop. Era muitas vezes, tá certo, uma figura demonizada. E foi aquele momento em que eu mostrei como médico, cirurgião, formação também bem sólida na minha área, eu mostrei que a economia do país teria como sustentáculo a agricultura. E enfrentei naquele momento, quando o Lula criou o MST, eu criei o movimento ruralista no Brasil, para que nós confrontássemos na Constituinte, que foi a grande vitória. Né?
a UDR. Tá certo? Que nós conseguimos consolidar o direito de propriedade das terras produtivas. Infelizmente, até hoje, ainda temos remanescentes ainda que ainda insistem em descumprir a lei no Brasil. Mas o que eu quero dizer para o eleitor é que neste período de 37 anos, o PT governou o país 20 anos. Ou 18. Aquele interstício da Dilma. 18. Quer dizer, o que o PT trouxe foi realmente algo que decepcionou e muito o brasileiro. O Brasil deixou de ser referência internacional. O Brasil deixou de crescer. O Brasil deu espaço para a criminalidade, deu espaço para o narcotráfico. Hoje, um partido que acumula com ele a frequência de escândalos, de corrupção, de enriquecimento ilícito, de baixa qualidade de educação, segurança pública sem dar ao cidadão o mínimo de condições dele ter ali a sua capacidade de desenvolver a sua própria atividade. O brasileiro hoje gastando mais de 155 bilhões por ano só em estrutura de segurança para sobreviver com a sua empresa. Um custo Brasil hoje que chega a 30% com burocracia. Ao mesmo tempo, a baixa tecnologia hoje ofertada ao mercado, falta de apoio na área da inteligência artificial, em termos de combustíveis também e de geração de energia como fonte sustentável que nós temos, deixando a desejar. Um país que perdeu a referência no cenário internacional. Isso é muito ruim. E neste momento, o agravante que vejo é que não é um traço da política nacional a polarização. Esse projeto da polarização é um projeto político de quem quer a polarização. E exatamente uma pessoa que acredita na política, que acredita na democracia, é que será capaz de romper esse processo, como eu acredito que serei capaz de rompê-lo e realmente fazer a sociedade entender que é com resultados práticos, com entregas práticas, que nós vamos melhorar o país. Agora, governador, por que o eleitor de direita deveria votar no senhor e não no Flávio Bolsonaro, por exemplo? Me dê argumentos para que essa escolha seja feita. Vamos lembrar que digamos, o elenco de candidatos hoje está um pouco até congestionado na direita. Tem o senhor, tem o Zema, tem o Flávio, evidentemente, Renan Santos, até o Aldo Rebelo, né, que é um ex-comunista, se aproximou um pouco da direita, ou bastante da direita. Por que o eleitor deveria escolher o senhor e não o Flávio Bolsonaro? Primeiro, dizer que eu sou um entusiasta do debate. E sou um democrata na essência. Eu não contesto o resultado. O Flávio contesta, o senhor acha? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando a minha trajetória de 38 anos na política nacional. Resultado da urna, eu sempre o acolhi e respeitei. Sou homem que conhece as duas moedas. Já ganhei e já perdi. Sou homem que debatia em todos os temas no Congresso Nacional. Baixava o painel, comemorava a vitória, reconhecia a derrota e sempre convivi com os meus oponentes. Sabe? Duro no debate, mas sempre tivemos uma convivência dentro do plenário. Então, eu sou uma pessoa que eu trabalho, não é com grito, não é com polarização, não é com lights. Eu trabalho com entrega. Eu sou cirurgião. E quando você é cirurgião, você sabe cuidar de vidas. Você sabe proteger as pessoas. E é assim que eu governei o meu estado. Ou seja, cuidando das pessoas. Dando entrega, melhor educação, melhor segurança pública, desenvolvimento da capacidade de implantação de indústrias, de inteligência artificial, de pesquisa, enfim, digitalização de serviço público, o jovem acreditando na educação no estado. Então, o que eu falo é que essa tese, olha, o governo tem isso, aqui tem a bolha do PL, aqui tem a bolha do PT. Não começou o debate? Vamos ver quem é que vai convencer mais o eleitor. Não tem essa faixa rígida, consolidada, não. O eleitor está aberto a ouvir quem vai convencê-lo. Agora, eu não estou falando no achismo, eu estou falando a minha vida no Congresso Nacional, que pode ser lida como deputado e senador, e minha vida como governador. Agora, governador, tem fato, o senhor sempre teve uma convivência muito respeitosa com todos os colegas do Senado, né? Não pode procurar isso, não vai achar um barraco do Ronaldo Caiado no Senado Federal. E olha que os barracos eram muito mais divertidos na sua época, eu tenho que reconhecer aqui. Mas muita gente, até pelo senhor ser médico, o senhor falou, por exemplo, da perda da relevância internacional do Brasil, né? Sim. Muita gente estranhou o apoio que o senhor emprestou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro exatamente por conta desse histórico que o senhor tem. O senhor é um homem da ciência. O senhor travou uma batalha ali na pandemia, não sucumbiu às ideias negacionistas, fez ali sim o fique em casa durante os períodos mais agudos, estimulou a vacinação.
Mas, ao mesmo tempo, o senhor é isso. O senhor emprestou ali apoio, suporte. O que Bolsonaro mobilizou dentro do senhor, assim, a ponto de hoje, muita gente, você vai no governo, Lula, fala, vocês viram o lançamento do Caiado? Vi, mas aí, por exemplo, ele está falando de anistia. Por que vão votar no genérico se você tem um Bolsonaro original? Explica para quem está em casa como essa aproximação se dá e por que o senhor decide percorrer um outro caminho. Isso é importante. Quando você está no segundo turno, o candidato, você tem que optar entre um e outro. Você não tem a terceira opção. Segundo turno, só tem 2 candidatos. E naquele momento, entre o Lula e o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Ora, nós podemos não ter a convergência em todos os temas, mas eu não tenho convergência nenhuma com o governo do PT. Eu citei anteriormente que são 20 anos que levou o Brasil a essa situação trágica. Mas a sua divergência com o Flávio é qual? Como? A sua divergência com o Flávio Bolsonaro é qual? Primeiro lugar, você nunca me viu contestando o voto. Isso, essa o senhor falou. Tem mais alguma? Você nunca me viu contestando a ciência. Tá certo? Você me viu não com discursos, você me viu com ações para garantir a segurança pública no meu estado. Você me viu com ações e tendo a primeira educação no Brasil, o primeiro lugar no IDEB. Então, eu lhe dou fatos concretos que eu construí no governo. Agora, digo mais. Aí que eu acho que é importante, que eu peço a reflexão de todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo neste momento. O PT teve 5 mandatos. Estava no 4º, perdeu para o PL. Certo? Se o PL tivesse feito uma boa gestão, o PT não teria sido eleito em 2022. Por que o PT não é opção no meu estado? E nem nos estados onde são bem governados? Então, a interrogação que fica neste momento, que o eleitor vai prestar atenção, é o seguinte: ganhar do PT no segundo turno, qualquer que entrar vai ganhar. Mas esse qualquer que entrar, aí, eleitor, ele vai governar? Ele tem autoridade moral para governar? Ele sabe governar? Ele conhece a liturgia do cargo? Ele vai ter que aprender na cadeira ou ele já sabe como exercer a sua função de presidente? De chamar o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo e dizer: essa é a realidade do Brasil e vamos tomar decisões concretas agora, e da agora para frente tem presidente da República. Então, essa autoridade moral é que a sociedade vai enxergar quem é que é o candidato que poderá chegar lá. Então, eu tenho uma vida política, junto a isso, uma experiência de legislador, uma experiência de executivo e em condições morais de poder exercer o presidencialismo. Eu entendo, então, que a principal diferença na avaliação do senhor reside de... Eu tenho uma folha de serviços prestados, né? As pessoas podem avaliar os serviços que eu prestei. Então vamos fatiar e começar a passar pelos lugares arestosos, né? O Congresso, que o senhor conhece muito bem, estávamos falando aqui fora do ar um pouquinho antes de começar a conversa, né? O Congresso mudou demais, governador. Demais. O Congresso mudou demais. Mesmo o Senado, que era Câmara Alta, casa das grandes discussões, vira e mexe, dá um pega pra capar daqueles, né? O orçamento, por exemplo, a execução impositiva das emendas. Isso foi um avanço ou é um atraso no Brasil? E o que o senhor pretende fazer com relação a isso? Porque, basicamente, há parlamentares hoje que só se dedicam a despachar verba. Né? E aí, o que faremos? Faltar o que é bom. Você está dizendo uma realidade. Cadê a vida nas comissões de grandes temas que nós discutimos? Nos grandes embates de plenários até a madrugada? Pessoas conheciam o regimento interno, tinham conteúdo para debater. Onde você está vendo hoje PEC ser votada por voto virtual. Que isso? É a desmoralização completa do Congresso. PEC é projeto de emenda constitucional. Então, eles estão adendando a Carta Magna em voto virtual. Adentrando, modificando, alterando, votando temas de relevâncias como reforma tributária, que a maioria não sabe o que votou. O líder encaminhou o voto sim, mas vem cá, sobre que tema? Então, esta pobreza do debate, certo? Você quase que rouba a beleza do legislativo. À minha época, nós tínhamos 1 milhão de emendas, R$1 milhão em emendas, sem serem positivas. Eu acho que a emenda impositiva deveria ser modificada? Lógico que tem que ser. O senhor acabaria com a emenda impositiva? Zanini, você é presidente da República. Quem registra o plano de governo é o candidato. Seja ele presidente, governador ou prefeito. Então tá aí um ponto que o senhor concorda com o Lula. Você falou que não tem convergência nenhuma com o Lula, nessa o senhor tem. Não, ele também defende acabar com a emenda impositiva. Mas por que não acaba? Ou restringir. Mas por que não restringe?
Mas por quê? O Lula é engraçado. Ele fala assim, eu agora sou contra esse absurdo do leilão que aconteceu agora na Petrobras. Mas vem cá, você é o presidente. Você não é o ombudsman, não. Você é o presidente da República. Por que você não acaba? A emenda impositiva não está tomando todo o seu dinheiro discricionário? Tá. Por que você não muda? Porque eu sou contra faccionado. Por que você não muda a lei? Então, por quê? Então você sentiu como é que é? Olha, ele de repente acha um culpado. Agora, o juro está alto. A culpa é do cachorro. Mas você tem um cachorro em casa. O cachorro seu está exigindo de você, gaste muito. Quer dizer, veja o quanto ele é fantasioso e o quanto ele não assume. Ele faz crítica ao governo como se ele fosse a oposição. Então nós não temos nada de concordância. Zero de concordância. As pessoas têm emenda impositiva, mas tem um plano de governo que foi apresentado por nós. E os deputados sabem que dentro dessas áreas aqui, eles terão toda a tranquilidade em aplicar, porque isso cumpre um plano de governo do qual foi apresentado para a população. Eu preciso de ampliar a saúde, então eles vão e investem aqui. Eu preciso de ampliar a educação, eles vêm e me ajudam. Então você não faz uma ruptura. Pelo contrário, as obras, elas são reconhecidas como dos parlamentares que consolidaram a gestão sua como governador e que o dinheiro chega naqueles programas objetivos do Estado. Os programas estruturantes, Anine, eles não podem ser fatiados. Não tem sentido nenhum. Tá certo? Você fazer algo que amanhã não tenha resultado prático para a sociedade. E quem propõe isso é o governador, é o presidente da República. Eu queria perguntar sobre o outro poder que também vive uma crise talvez até maior do que o Congresso, que é o Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal. Nós temos ouvido e visto várias forças políticas da direita e da esquerda defendendo uma reforma do Judiciário, mudanças na estrutura, na maneira de nomeação de ministros e nos códigos éticos e tudo mais. Estou falando de Flávio Bolsonaro, a José Dirceu, a Guilherme Boulos. Qual é a sua avaliação da crise do Supremo e como resolvê-la, especificamente sobre dois ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que são os mais encrencados, digamos assim? Bom, mas você tem que fazer uma retrospectiva curta. Não é? Pode fazer, se for curta. Entre os que foram indicados pelo PT também foram indicados pelo PL, não é verdade? Então, você precisa saber que o que você fala, por que não foi feito? Então, essas pessoas não têm o direito mais de fazer isso. Falou, por que não fez? Você já foi presidente, por que você não fez? Então, essa farsa é que não dá mais para conviver com ela. Certo? Nós temos um projeto, foi até relatado pela Ana Amélia, senadora, tá certo? Que propunha, tá certo, um mandato de 10 anos e propunha também que viesse uma lista pré-ordenada para que o presidente decida. Tá? No decorrer desse tempo, evolui-se também para que seja um fator limitante, a idade. Só a partir de 60 anos de idade, e aí sim você reconhece a autoridade de ser uma pessoa que tem um legado de conhecimento jurídico, constitucionalista renomado, e que essa pessoa, então, receberia essa função como guardião da República e da Constituição, e que ele encerraria a sua vida dentro de uma função que é a mais alta que tem do Supremo Tribunal Federal. Agora, em relação aos fatos que você coloca en passant, eu diria a você, e repito aqui, certo? O Supremo Tribunal Federal tem que dar à sociedade a resposta que a sociedade espera de cada poder. Ou seja, se existe qualquer dúvida do comportamento, essas pessoas devem ser afastadas para que prove ou não a sua inocência, certo? Mas sem estar ali na condição de ministros do Supremo opinando sobre temas naquele momento. Impeachment, então. Você está falando de impeachment? Não, eu estou falando de um primeiro momento. Isso aí já independe do Supremo. Veja bem, você tem que entender que são duas coisas. Uma coisa é a instituição Supremo abrir uma apuração. Também cortar na carne, vamos ser mais direto. Tá? E o segundo momento independe do Supremo. Se a situação for levada ao Senado Federal e for implantado o impeachment ali dentro, autorizado o impeachment, aí já independe do Supremo. Eu estou dizendo que cabe ao Supremo um gesto maior. Qual é o gesto? Como, por exemplo, já tive no meu partido problema de escândalos de deputados e senadores, governador, que num momento foi obrigado a dizer a ele, olha, eu sinto muito, não dá mais para você conviver nos quadros do partido. Olha, não estou fazendo um pré-julgamento, você vai depois. Agora, esta prática é quando você tem colegiado. O impeachment é quando você tem a situação do presidente da República, ou desse não corte na carne, se o Supremo não quiser dar, e se o Congresso Nacional amanhã não quiser dar dentre seus membros. Então, isso é que se põe, que se pondera isso. Agora, você não pode ser aquele simplista de achar que você vai governar no Estado Democrático de Direito sem ter Congresso e sem ser Supremo e sem ter o presidente, o Executivo. Tá certo? Então não existe. Essas pessoas, às vezes,
não conhecem ou não têm noção do que seja governar o país, então acha que pode fechar o Supremo e governar. Fechar o Congresso e governar. As coisas não são assim. Democracia exige isto. Agora, você não abre mão e não faz concessão da autoridade moral das pessoas que compõem esses quadros. Agora o senhor tem uma trajetória interessante. Eu conheci o senhor estava no PFL. Aí o senhor viu o PFL virar Democratas. Depois, inclusive... União Brasil. União Brasil. Mas é porque tem aí um personagem que meio que vira uma força motriz dessa reforma, digamos, né, no PFL, que é o Gilberto Kassab. Sim. Ele estava no partido, cresce no partido, ganha a confiança de várias lideranças do partido, mas decide fundar o próprio, o PSD. Perfeito. E o PFL sofre um abalo brutal. Então, reforma, muda de nome, perdemos, busca se reposicionar. Já tinha tido a maior bancada da Câmara dos Deputados, 101 deputados, salvo engano. E passa por um momento muito difícil. O senhor é um homem de partido, o senhor vai ficando na dificuldade, o senhor não sai. E aí vira depois União Brasil. Tem uma fusão, vira União Brasil. E aí o senhor também viveu um momento sui generis. Então, para quem tá achando que o Caiado tá falando muito dos escândalos alheios, vamos falar dos que ele viu, né? Por exemplo, a troca de presidência do União Brasil foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Tacaram fogo na casa do atual presidente do partido, na casa de praia do atual presidente do partido. E foi o senhor quem apontou o responsável, inclusive em entrevista para mim na época. O senhor disse, o Luciano Bivar tá saindo da presidência do partido e tacou fogo na casa do Antônio Rueda. Ok, depois o Rueda virou uma figura que também aparece relacionados a casos que, por exemplo, estão desgastando o Supremo, o Master. Ele diz ter prestado consultoria de milhões também para o Daniel Vorcaro. Por que o senhor decidiu, então, sair do partido que o senhor tentou de todas as formas reformar? O que aconteceu? Bom, você numa pergunta formulou 2 pontos. Vários. Tudo bem. Em primeiro lugar, você mostrou a minha coerência partidária, certo? Comecei minha vida numa candidatura a presidente da República em 89, onde nós éramos 22 pré-candidatos. Naquela época eu fui candidato pelo PSD. Eu fundei o partido. Certo? Que não tem nada a ver com esse PSD de agora. Nada. Eu fundei o partido para ser candidato a presidente da República. Eu tinha estrutura ruralista no Brasil, eu fundei o PSD para ser candidato a presidente. Então logo eu entrei no partido. Eu tive minha ficha abonada por Antônio Carlos Magalhães e Luiz Eduardo. Tá bem? E daí continuei no partido. Quando chega no União Brasil, eu, empolgado, porque era o maior partido, naquele momento, quando você constrói um partido, qual é o objetivo? Lançar candidato a governo, lançar candidato a presidente da República, tudo isso. Não é? E sempre me posicionei que eu seria pré-candidato do partido. Lógico, aceitaria outros que viessem para o debate dentro do partido para a gente decidir. No momento em que me foi informado de que o partido não teria, de hipótese alguma, candidato à presidência da República, não foi uma briga minha. Eu simplesmente disse, olha, sinto muito, eu quero trabalhar para que eu tenha espaço para poder debater e discutir a presidência da República. E aí, neste momento, não foi nenhuma ruptura, não foi nenhum desentendimento, nada. Cheguei e disse, olha, eu então tenho aqui a possibilidade de entrar no PSD para que nós possamos, aí sim, passar por uma avaliação de 3 pré-candidatos para saber quem deve ser o candidato. Eu aceito isso. Pelo menos tenho a certeza de que o PSD terá candidato à presidência da República. Mas por que esse partido ainda não está com o senhor? O PSD, assim, de maneira prática, porque os governadores, são 6 governadores que o PSD tem, nenhum está apoiando o senhor. Pré-candidatos ao governo. O único mais de direita que tem, que é o Matheus Simões, apoia o Romeu Zema, de Minas Gerais. Pré-candidatos a presidente, a governos também, salvo engano, pouquíssimos ou quase nenhum do PSD está com o senhor. Parece que o partido se dividiu entre emprestou Lula a legenda, e Flávio, mas não emprestou o apoio. Mas não tem, quer dizer, que tipo de condição o senhor vai ter de se colocar como um candidato viável e de credibilidade se nem o seu partido o acompanha nesse momento? Bom, primeiro, vamos esclarecer, Zanini. Os 2 governadores com maior projeção na política e os mais bem avaliados estão me apoiando. O Paraná e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, não sei, né? Paraná, ok, tudo bem, concedo essa. Não, mas o Rio Grande do Leite deu... Não, ele reagiu que é o direito. A pessoa fica ali, ele também tinha condições todas de ser candidato. Já falamos várias vezes, e quinta-feira mesmo eu vou estar com ele. Ele vai me receber lá no Palácio, tá certo? Em Porto Alegre. Então, 2 candidatos. Agora, o que está sendo dito? Olha, o PSD aceita as realidades dos entes federados. Ele não me obriga a me apoiar. Mas não impede que eu monte o meu palanque. Ora, e você acha que na Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste e o 4º do Brasil, você acha que o palanque com a CM Neto é menor do que o palanque que o PSD vai estar? Pelo contrário.
Nós vamos Mas ganhar a os eleição na outros Bahia. estados, São Paulo, o senhor não tem palanque, por exemplo. Como não? Quem é o seu palanque de São Mas Paulo? você acha que, por exemplo... Tarcísio? Mas por que não? Tarcísio vai A apoiar o estrutura Flávio, do né? PSD é a maior estrutura municipal que existe. Rio de Janeiro apoia Ué, o Lula, Não, o Eduardo Paes. mas calma, vamos voltar para São Paulo. A maior estrutura que tem do PSD no Brasil está aqui. Mais de 209 prefeitos. Então, quer dizer, essa estrutura, ela vai para a campanha do Tarcísio. E lógico que o Tarcísio terá a candidatura do Flávio e terá a nossa candidatura. Isso tem alguma incongruência Mas o senhor na acha que política? o Tarcísio vai apoiar o senhor? Não é questão que vai apoiar, a questão que o palanque está aberto. Ele já declarou que ele vai apoiar o Flávio, tá certo? Que aí é questão dele, pessoal, que vai assumir a candidatura do Flávio. Tudo bem. Agora, só que nós não estamos dividindo uma campanha em São Paulo. Em São Paulo tem uma posição que o PSD empresta ao Kassab, ao Tarcísio, o Kassab empresta ao Tarcísio uma base eleitoral fortíssima e que é determinante numa campanha eleitoral. Certo? Então, vamos deixar bem claro. A construção em outros estados, elas serão gradualmente feitas. Não quer dizer que o partido me deixou. Pelo contrário, eu nunca recebi na minha vida, com toda a trajetória que tem partidária, tamanho apoio como eu recebo todos os dias do presidente do partido, Kassab. E com estrutura, uma pessoa que sabe montar partido, tem uma profissionalização ímpar em todas as áreas, um trânsito aberto em todos os setores, tá certo? E que tem me dado total cobertura para que eu leve adiante a minha campanha. Mas o senhor é um homem ideológico, e antes dessa palavra virar um xingamento no Brasil, ela tem um significado, um sentido, é esse significado real, raiz que eu estou recorrendo, né? O senhor tem ideias que norteiam a sua atuação na vida pública, goste-se delas ou não. Tem quem goste e tem quem não goste. Te incomoda estar num partido que nasceu dizendo que não era nem de esquerda, nem de direita, nem de centro? Não, porque se você for buscar esses detalhes de rodapé dos partidos... Não é detalhe de rodapé, né? Foi tipo assim, a minha carta de apresentação. Eu não sou nada. Eu sou uma massa morfa. Mas veja bem, no momento em que você tem que elevar a condição de candidato a presidente da República, certo? A presidência da República, você tem que, neste momento, render homenagens ao PSD. Onde é que estão os outros partidos? Mas o senhor também não é nem de direita, nem de esquerda, nem de Não, centro? pelo contrário. Que o senhor é do quê? Eu sou... Rapaz, quando Como o é que o senhor Lula se define? montou MST, o Caiado montou o DR. Certo? Eu acho que talvez, o Marco Maciel dizia isso, Anine. Popularidade, Caiado. Isso aí olha, de vez em quando tá alta, de vez em quando tá baixa. Agora, coerência, meu filho, é a coisa mais importante. Mas o senhor é um homem de direita? Eu sou um homem de direita a vida toda. Direita de resultado. Os grandes temas debatidos por nós no Congresso mostram isso. Você vê que o Lula sempre foi adversário do setor rural. Um setor que deu certo no Brasil. Qual é o outro? Fora a Embraer. Qual é o outro que deu certo? Só o que nós defendemos em 86. O único que deu certo no Brasil foi a agropecuária. Mas o senhor vem... Agora, você vê assim, as minhas posições, elas sempre foram de centro-direita e de resultados. Essa que é a diferença. Centro-direita com aprovação de 88% no estado que eu governo. Mas veja, o senhor tem uma tolerância... Aí você vê que não existe radicalismo com 88% de aprovação. O senhor vai ter a bandeira do agro como uma coisa muito forte ainda? Olha, você sabe que eu tenho vai ser o candidato do agro? Tenho orgulho de ser, junto com energia, junto com inteligência artificial, junto com combate a terroristas, junto com devolução do patrimônio, ou seja, do território brasileiro aos brasileiros de bem, que esse é meu primeiro compromisso também. Vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem. E as pessoas vão ver que o Caiado vai entregar, como entreguei no estado de Goiás. A Dani conhece bem. Nascida em Brasília, conhece a violência do entorno. Era tida as 4 cidades mais violentas do Brasil. Na entrada de Valparaíso tinha um outdoor. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. Hoje você transita lá com seu filho, pega ônibus 4 horas da manhã com seu celular, abre sua panificadora às 3 horas. Você faz o que você quiser. Você vê hoje uma outra realidade das pessoas, a alegria das pessoas. Então, quando você resgata essas condições, eu sou um homem de centro-direita que entrego resultados. Ou seja, eu não fico na gritaria. O brasileiro não me quer na torcida.
O brasileiro quer me ver como presidente resolvendo os problemas. Então vamos por partes aqui. Eu quero voltar a falar da coisa da ideologia, mas vamos falar então, vamos trazer para o terreno do palpável. O senhor falou dos resultados de Goiás. Eu ia brincar, né? Tá igualzinho São Paulo. Saiu com o celular na rua, né? Não sabe se volta. Mas vamos falar do Rio de Janeiro. Que o senhor disse que estava chegando aqui, ouvindo a notícia de uma operação em Jacarepaguá, onde a polícia estava subindo o morro ou a comunidade, tomando bomba de drone do tráfico. O Rio de Janeiro hoje tem mais da metade do território controlado pelo narcotráfico ou pela milícia. Sim. E quando eles não se acertam, eles se matam. E a polícia fica ali no meio Faz o quê com o Rio de Janeiro? E ali é importante a gente dizer, né? Rio de Janeiro governado pela direita, você falou aqui da esquerda no governo federal, e eu quero falar disso daqui a pouco, mas há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Não tem ali... Benedita da Silva foi a última governadora... A última gestora de esquerda lá no Rio de Janeiro. Faz o que com ele? Por que a direita não conseguiu resolver ali? Coragem. Coragem e autoridade moral. Vai precisar mais do que isso, governador. E autoridade moral. Não é muito genérico isso, não, governador? Não é genérico, não. O presidente da Alerj foi afastado porque passava informações para o Comando Vermelho. Daniela, o dia que eu assumi o governo em Goiás, eu disse, bandido não se cria. É mandamento do governador. O bandido muda de profissão, muda de Goiás. É ordem do governador. Eu sou comandante em chefe das forças de segurança no meu estado. Quem manda sou eu. Tá certo? Então, eu tenho que ter coragem pessoal. Por que a maioria de governador não assume essa postura? Sabe por quê? Porque ele, no máximo, é eleito há 8 anos. Perfeito? Depois ele sai dali, e aí? Ele vai querer enfrentar o narcotráfico? E vai depois deixar a vida dele vulnerável, depois dele passar pelo governo? É falta de coragem. Você pode ter certeza de uma coisa, o Estado é muito maior que o crime. O Caiado, presidente da República, eu posso dizer a você que penitenciária no Brasil vai voltar a ser penitenciária, que traficante não vai falar mais com o meio externo, que não vai ter visita íntima, que não vai ter audiência sigilosa com advogado, que vai ter controle total sobre a entrada, não vai ter droga dentro das penitenciárias, não vai ter arma. Agora, isso tudo não é uma hipótese. Você vê Goiás o que era. E vê lá hoje. Então, eu não estou colocando em debate o resultado que o senhor alcançou no estado de Goiás. Eu estou tomando pelo valor de face como verdadeira informação que o senhor está me dando. Mas o que a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, onde convive-se, infelizmente a palavra é essa mesmo, com a maior organização criminosa do Brasil, da América Latina, que é o PCC. Ele lava dinheiro na Faria Lima. Sim. Por meio de refinaria de combustível que prestava serviço também no Rio de Janeiro. Mas é muito mais do que isso. Posto de gasolina, transporte urbano. Não é uma infraestrutura que se resolve... Não. Então você está dizendo o seguinte, eles estão tomando conta da economia formal. Perfeito. Concorda comigo? Sim. Eles já estão hoje ousados e estão tomando conta da economia formal. Não é verdade? Então você tem que ter dentro da estrutura o que nós criamos em Goiás. Ou seja, eu tenho já funcionando em Goiás, que é uma força integrada de combate ao crime organizado. A inteligência... Eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal. Então, nós temos uma estrutura que é capaz de poder, na proporção que você tem em Goiás, você tem que ter no cenário nacional. Você tem, primeira atitude sua é penitenciárias. Primeiro, penitenciária. Segundo, ações de parceria com os países limítrofes. Terceiro, acesso à tecnologia máxima de drones de longa distância, de satélites, de identificação com inteligência artificial daqueles que estão no narcotráfico. Você não precisa de correr atrás do cidadão que está pegando o celular. Você tem que ir na cabeça daquele que está alimentando todo esse processo. Goiás era o estado que mais se roubava carro a diesel no Brasil. Proporcionalmente, 11 mil carros por ano. Não tinha seguradora no estado de Goiás. Por que hoje você anda de vida aberta com carro a diesel? Que tipo de mudança na lei o senhor acha que é necessária? Aumento de penas, por exemplo? Eu quero, primeiro lugar. Rebaixamento da maioridade penal? Primeiro lugar, terroristas. A Daniela estava falando aqui. Em Sapé, Jacarepaguá, tá certo? Simplesmente o cara usando o drone para soltar a granada ali nas áreas que a polícia estava. Isso é crime normal? Ou isso é terrorista? Zanini, é terrorista ou não é terrorista? Você defende, então, que sejam classificadas como terroristas Lógico, essas facções, primeira coisa, isso aí tem que ir na pauta de primeiro dia. Terrorista, sim. Tá certo? E você vê como a Brigada Vermelha foi combatida na Itália, que é um país democrático. Assim também. Rotulada como terrorista. E as Forças Armadas entrando. A Dani está me perguntando de... Você defende Forças Armadas também combatendo? Lógico. Eu preciso da aeronáutica, eu preciso da Marinha. A Amazônia, que ela não citou aqui, hoje é 100% dominado. O que é? Pelos rios,
é o Comando Vermelho. O que é pelo ar é PCC. Hoje você tem todo o território da Amazônia comandado pelas facções. Então, não é só o Rio de Janeiro, não. Você vê hoje no Brasil, a maior parte do território nas grandes cidades do país, aí você vê Salvador, você vê Fortaleza, você vê o Rio Grande do Natal, aí você vê essas cidades todas hoje com proliferação de todas essas facções. Entende? Então, essa é a realidade. O problema não é exatamente de gestão, de ideologia, né? Porque não, de ideologia, aonde tem governador de direita e onde tem governador de esquerda, tá dando problema igual. Mas calma, eu esqueci de avisar isso, senhor. A gente vai fazer um intervalo para quem tá nos acompanhando na TV, no canal UOL. Você sabe, é rapidinho e, por óbvio, tendo destaque aqui, eu retomo para você quando você voltar e a gente reunir toda a nossa audiência. No YouTube, na internet, a gente não para nunca. Então, não sai daí, a gente volta já já com o governador Ronaldo Caiado. Agora, voltando aqui, governador, veja que não é onde é governo do Ceará, problemático. PT. Sim, por anos. Mas você tem São Paulo, bom, é porque o senhor é do mesmo tempo que eu, quando o José Serra era considerado um político de direita. Né? Então, mesmo tempo que você. Vamos esquecer Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin, idem, mas tá aí hoje. O Brasil deu esse nó na nossa vida. Mas o governo hoje aqui é Tarcísio de Freitas, governador que se diz de direita. Aliás, bandeira de segurança pública era a bandeira dele e a situação no estado todo tá bem difícil. Então, assim, tem para todo gosto. O enfrentamento é muito grande. Nem vou falar do Rio, do Cláudio Castro. O enfrentamento é muito grande, tá certo? Eu vou lhe dar, por exemplo, um fato maior. Eu sou um homem que sou um médico. Tá? Agora, por que eu tenho uma corregedoria extremamente rígida, mas policial meu entra com armamento que eu autorizo entrar? E entra sem câmera. Eu não vou construir amanhã prova contra alguém que está defendendo a sociedade. Não. Mas a minha polícia entra para resolver. A minha polícia entra para poder ali fazer segurança da minha população no estado de Goiás. Vou colocar de novo o senhor diante de um fato, um dado concreto. Sem dúvida. Como é que o senhor, como gestor, avalia uma operação como a dos complexos do Alemão e da Penha, que deixa 122 corpos... E foi uma operação a mais bem realizada estrategicamente no país. Olha, é invejável a estratégia daquela operação. A região mais habitada do Rio de Janeiro não teve um civil envolvido. Nenhum. Teve policial. Nenhum civil envolvido. Quando o senhor fala que o meu policial... Ali, as pessoas estão se atracando com armas até melhores do que o que a polícia usa. Eles têm um armamento chamado .50 que a polícia não tem. Essa arma, ela perfura carro forte. Ela é arma de guerra. Eles hoje têm drones para soltar ali granadas e bombas. Veja bem, e você acha que essa operação aqui, ela não foi um enfrentamento contra aqueles que quiseram enfrentar o Estado? Não, aquela calma, não foi isso que eu disse, não. Peraí, calma, Dani. Calma, deixa eu voltar. Deixa eu o cidadão armado toda. Com a R15 .50, aí o Estado tem que dizer, olha, eu vou me ajoelhar diante de você. Me dá o ok aqui. 4, 3, que esquentou. Governador. Calma, reunimos toda a nossa audiência e eu tô aqui, segurando, entendeu? O tema é segurança pública. Eu perguntei ao Ronaldo Caiado se, colocando um dado concreto, como é que ele avaliava a operação no Rio de Janeiro, complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos. E ele disse que foi a operação mais bem planejada do Brasil e que a polícia dele sobe pra resolver sem câmera. É isso que eu ia perguntar, governador. Ninguém discute, duvida da necessidade de ser firme contra o crime. Mas quando o senhor fala, policial meu entra pra resolver e sem câmera, o senhor não está dando um sinal verde para abusos, por exemplo, para letalidade policial aumentar, para morte de inocentes que acontece? Não estou dando, não. Eu estou simplesmente dizendo para ele que ele não vai fazer, porque ninguém vai construir prova contra ele, ficar de braços cruzados na porta da delegacia vendo o assalto acontecer. Por que não a câmera, por porque exemplo? A câmera a câmera é interessante, né? Você já foi lá? Lá onde? Lá no Morro do Borel. Nunca fui. Você já foi lá no Morro do Alemão? Nunca fui. Hã? Mas a câmera... Agora vai lá. Agora, você tem que entender que depois você vê a câmera numa salinha refrigerada, como é que foi? Olha, mas o policial não deu mãos ao alto. Não disse a ele qualquer coisa que você falar, vai ser contra você. Meu amigo, você está num campo de guerra. Vamos ser realistas, você está num campo de guerra. Vamos parar com esse eufemismo, tá certo? E vamos para a realidade como ela é. O senhor não está parecendo muito do centro-direita agora, não. Eu sou um homem que tem 88% de popularidade no meu estado de Goiás. 88%.
Porque o cidadão sabe que bandido não se cria em Goiás. É por isso que eu tenho 88%. Mas aí, calma. Tá certo? Porque... E é dessa maneira que, se eu for presidente da República, eu vou resgatar a segurança no país. Mas eu quero o quê? Eu quero colocar Ronaldo Caiado com Ronaldo Caiado. Sim. O senhor acabou de me... E eu achei salutar. Sem dúvida. O senhor me disse, Daniela, eu não quero... Polícia minha polícia especializada, não vai ficar pegando o cara que tá roubando o celular. Vai dar na cabeça de quem tá no topo. E aí eu quero voltar pro Rio de Janeiro. 122 corpos no chão. Passa 3 semanas, tem de prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque ele passava informação para lavador de dinheiro do Comando Vermelho. O cara que simplesmente... TH Joias. Cujo registro mais famoso é ele deitado num colchão de dinheiro, governador. O TH Joias. Então onde é que tá a cabeça? São os 122 que ficaram no chão ou é o presidente da LERJ? Onde é que está o problema do crime organizado? Por que não algema nele e presídio nele na mesma hora? Por que não? Agora, me bota de presidente, Dani. Me põe de presidente, é só isso. Ninguém na vida tem mais vontade de ser presidente do que eu. Me dê essa chance na vida. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu vou resolver. Isso, o Estado é poderoso. O Estado tem força suficiente para devolver o Brasil aos brasileiros. Pode acreditar nisso. Você confia em mim, porque isso vai acontecer. Eu sou um homem que não estou envolvido em badalheira, não estou envolvido em corrupção. Modéstia à parte, sou um homem que tem espírito público, sou um médico, sou uma pessoa que tem formação científica, sou uma pessoa que já dei mostra do que eu posso fazer. Então, essa deterioração e essa covardia, não é só por covardia, covardia é por rabo preso. Eu não pode falar do outro, porque está envolvido nisso, está envolvido. Eu não tenho conivência com crime, eu não tenho conivência com bandido, eu não tenho concessão, não passo mão de cabeça de bandido. Governador, e nem corrupto. E você colocou bem, e nem corrupto. Porque esse lado aí contaminou a parte política do judiciário, da área de, você viu, até de Banco Central, de tudo mais. Governador, eu queria perguntar rapidinho, porque nosso tempo está acabando, um assunto importante também, que é um acordo polêmico que o senhor fez nos últimos dias do seu mandato com os Estados Unidos para a exploração de metais críticos, né? As terras raras, né? Que são os insumos aí importantes para a indústria de tecnologia, automotiva e por aí vai. 2 aspectos que eu queria perguntar para o senhor. Primeiro, tem uma avaliação da União de que esse acordo é inconstitucional porque governos estaduais não têm autonomia para firmar acordos com outros países. Essa é uma competência da União, então há uma avaliação de que isso é muito marketing e pouco resultado. E segundo, qual é a avaliação que o senhor faz do governo americano, Donald Trump, que agora é seu parceiro, né, nesse acordo de terras críticas, se não é um pouco, digamos, perigoso até politicamente fazer algum tipo de acordo com um presidente que, enfim, tarifou o Brasil da maneira como foi e tudo que a gente acompanhou? Vamos lá. Primeiro, terras raras pesadas. Esse é o termo certo. Segundo lugar, eu não estou agredindo em nada a Constituição. A lavra, o subsolo, a autorização é da União. E para isso, Zanini, eu tenho em Goiás uma lei de autoridade de minerais críticos. Eu tenho cobertura constitucional. Eu não estou fazendo nada ilegal. Eu só fui deputado, fui senador da República. Eu não sou um primário. Eu sei o que é a lei. Eu não vou insurgir contra a lei. Eu fiz aquilo que a Constituição me consolida com direito concorrente dos entes federados. Eu nunca discuti com o governo federal aquela autorização de lavra. É importante eu explicar a você, é o seguinte, você perde a soberania de um país quando você pega essa matéria bruta, que é a mais demandada no mundo hoje, e acontece como está acontecendo. Ela está indo para a China com matéria bruta. O memorando de entendimento feito entre Goiás, Estados Unidos e o Japão, então veja bem, são 2 países, significa o quê, Zanini? Significa que ao invés deste produto sair de forma bruta do estado de Goiás, nós estamos acoplando pesquisa junto à área universitária, junto a pesquisadores, para desenvolver uma tecnologia que hoje ela é consolidada pela China, onde eu estarei amanhã, Goiás, separando das terras raras aquelas que são mais demandadas. O disprósio, térbio, o neodímio. E aí sim, Goiás terá ali uma condição de não estar exportando matéria. Eu estou inserindo tecnologia, avanço tecnológico. O que o Lula não dá conta de entender isso. Ele não dá conta. Ele não sabe o que é terras raras pesadas. E a sua avaliação sobre o Trump? Sobre o governo Trump? Qual a dificuldade você ter? Sobre as tarifas, por exemplo? Eu me posicionei contra na mesma hora.
Veja bem, é importante que você entenda que eu não sou um homem encabrestado. Tá certo? Não sou um homem daquele que é puxadinho pelo cabresto. Né? Tem homem assim, né? Faz isso, faz aquilo. Tá. Eu não sou esse homem. Eu sou um homem que, modéstia à parte, tive a oportunidade de estudar e tenho independência intelectual e me posiciono dentro da minha consciência. Então eu não sou subordinado a ninguém. Mas eu não tenho acanhamento nenhum de sentar para discutir inteligência artificial, discutir terras raras com o governo japonês, com o governo americano, com quem quiser fazer parceria com o Brasil. Tá certo? Por exemplo, você vê, por que o Brasil não comprou o F-15 americano, nem comprou o Rafale da França e comprou o Gripen da Suécia? Por quê? Nós compramos por quê? Porque houve troca de tecnologia. Nós hoje construímos avanço tecnológico. Olha, vamos pensar para frente. Nós temos que ter capacidade. Do Brasil já perdeu toda a área de manufaturado. Nós não somos referência em manufaturado. Nós não somos referência em energia. Nós não somos referência em inteligência artificial. Nós hoje só somos referência em agropecuária no Brasil. Governador. Então, só para terminar com o Zanini, para ele poder ter uma noção clara dessa bobagem que o governo do Lula fez, tá certo? E eu, por falta do governo do Lula, Dani, me dê 30 segundos, eu estou fazendo um convênio também com o Japão, onde eu vou fazer um inventário de subsolo de até 400 metros de profundidade, com a nova tecnologia que tem no mundo, para eu rastrear toda a riqueza mineral que eu tenho em Goiás, como também aquífera. Veja bem, por que o Lula não fez? Por que o Caiado fez? Por que eu tenho terras raras e o Lula nunca desenvolveu isso? Ele não sabe nem o que é terra rara pesada. Ele não sabe nem o que é tabela periódica. Eu preciso guardar aqui um grau de igualdade com os nossos demais entrevistados, mas a gente já estourou 5 minutos e eu não quero ir embora sem falar de algumas coisas. Então eu vou pedir. O senhor falou que viu falhas, né, ou que não houve melhoras nos governos do PT. O presidente Lula se orgulha enche o peito para dizer que tirou o Brasil 2 vezes do mapa da fome. Eu quero entender qual que é a política social do Ronaldo Caiado. Esse é o ponto 1. E aí, se der, a gente podia fazer um bate-bola, jogo rápido sobre alguns temas que você tentou trazer e não conseguimos. Então vamos lá, mapa da fome. O Lula ganhou a eleição, seu 5º mandato. Eu vou tirar o Brasil da fome. O Brasil é o maior produtor de grãos e proteínas do mundo. Tá certo? Por que nós já tiramos nos estados? Nós quem, cara pálida? Sim. Por que você não vê essa situação da fome no Rio Grande do Sul? Você não vê na Santa Catarina, você não vê no Paraná, você não vê em São Paulo, você não vê em Goiás, você não vê no Mato Grosso. O que é isso? Não, mas peraí, veja bem, você não tem esse quadro. Você tem uma ocupação de fazer as pessoas dependentes de uma política social. O que é que nós fazemos em Goiás? Emancipamos essa pessoa. Ela tem o curso, recebe o dinheiro. Se ela está no cadastro único, recebe o dinheiro a custo zero, eu formo ela como costureira, dou uma máquina elétrica para ela, um aviamento, dou uma tutoria por parte do Sistema S e encaminho essa mulher, ela vai fazer artesanato, ela vai fazer criatório de frango de terreiro, vai fazer criatório de... Então, o que você tem é que nós desenvolvemos. Por exemplo, o pé de meia é cópia da Bolsa Estudo do Estado de Goiás, que existe lá desde 2019. Eles foram lá copiar e não souberam nem copiar. Teve Bolsa Escola do Gustavo Buarque antes. Mas quem estipulou e quem botou em prática, uma coisa é teoria. Vou botar em prática, fomos nós. E somos em primeiro lugar no IDEB. Então você vê que a política social de Goiás é reconhecida como a mais ampla, a mais abrangente e que hoje Goiás disputa com o Rio Grande do Sul. Nós temos o menor percentual de extrema pobreza no país. Mas eu não me vanglorio do cartão que eu dou. Eu me vanglorio da pessoa que vai... tá com a profissão dela e ganhando. Tiro curto aqui. Regra do salário mínimo mantém tal qual hoje, que garante aumento real todo ano, ou não? Muda? Essa parte aí, você tem ganho e o governo corta a despesa, não tem problema nenhum. Não vê dificuldade. O senhor já tem um posto Ipiranga? Eu? Quem que vai ser o seu posto? Ou realmente, posto Ipiranga? Eu já ouvi vários, Zanini. Mas sabe como é que é? Ninguém nesse momento está querendo botar assim, né, explicitamente. Então, o que eu vou fazer, Zanini? Eu vou escutar todo mundo. Tá certo? Agora, eu já passei por situações graves e resgatei o equilíbrio fiscal de Goiás. Goiás hoje é um estado com equilíbrio fiscal. Pagamento em dia, bonitinho, tranquilo. Posto Ipiranga, para quem não lembra, é um porta-voz econômico, né? Que era como o Jair Bolsonaro chamava o Paulo Guedes. Exatamente. Mas aí tem que ter o porta-voz, tem o Posto Ipiranga, mas tem que ter a sensibilidade política. Faltou? Tá, tem que ser um liberal. No governo Bolsonaro faltou sensibilidade política na gestão da Fazenda? Não é questão de faltar. É questão que não soube usar os 2 primeiros anos de governo. Entende? No meu primeiro ano de governo, no mínimo, eu vou botar em pauta 10 temas extremamente polêmicos e imediatos. No mínimo. Para fazer valer e acontecer. Tá certo?
No segundo ano em diante, as pessoas estão preocupadas com outros temas. E já está pensando no sucessor. Então você governa nos seus 2 primeiros anos. Ou seja, você governa no seu primeiro dia de governo. Você já solta todos os temas relevantes com todos os projetos prontos e encaminhados ao Congresso Nacional. E a partir daí você reúne todos os dias. Você não pode ter preguiça para trabalhar.